Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um programa Papo de Divas e hoje, né, a nossa pauta é polêmica, né? Hoje todo mundo estudou a pauta, inclusive, né? Mas a gente vai falar sobre educação. Né? Então, talvez a gente aborde vários aspectos, não vai dar pra gente falar tudo que a gente quer, porque só pra elaborar a pauta, a Adri colocou vários questionamentos pra gente aqui, né? Mas a gente vai falar sobre os desafios da educação, que todo mundo tem filhos, né? Talvez mães, professoras, né? Viveram em gerações passadas, também foram alunas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu queria que vocês começassem a falar um pouco sobre a educação, o que vocês percebem, o que vocês sentem, como que está a educação, né? Bom, primeiro, acho que boa noite, né? Boa noite para vocês. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode abordar é a falta de respeito que os professores sentem na escola hoje. Eu vejo que essa é uma... Eu falo assim, né, com essa linguagem mais simples, mas é isso uma coisa que eu tenho visto muito hoje, né? E aí eu pergunto para vocês, façam um resgate de imaginário de quando vocês eram alunas, como que vocês foram, como é que vocês eram na escola com os professores, principalmente? Não respondia, professor. Eu acho que o professor, na nossa época, ele era uma autoridade e a gente admirava, porque eu acho que o professor, já diz o nome, ele é teu professor, ele é teu mentor. Então, primeiro é uma pessoa mais sábia, que você vai ter como, assim, como é que a gente diz, um exemplo, né? Então, assim, você leva uma cartinha pro professor, você agrada, você é cordial, você respeita, né? Claro, eu não vou dizer que era um anjo, eu na época do colégio, eu era bagunceira tal, mas o que acontecia? O professor falou, ficou quieta, sai da sala, tal, sabe, você respeitava. Hoje em dia eu acho que a gente escuta histórias, gente, que parece brincadeira, jogarem, que nem a gente comentou aqui, jogarem comida, ou sabe, todo mundo em cima, professor, parece filme, que a professora chega, começa a chamar ninguém da bola, uma professora dando a aula e taca, sabe quando tacam coisa na professora, escrevem no quadro. Esses dias a minha filha chegou do colégio, ela tá no 3º ano, e falou assim, mãe, hoje a professora bateu na mesa e fez assim, chega de falar. Bem que ela fez. Aí eu falei bem assim, e por que ela fez isso? Ah, porque tinha umas pessoas que não paravam de conversar e estavam em pé. Eu falei, o que você fez? Não, eu estava sentada. Eu falei, então quando a professora fala, pare de falar, chegou, tem que ficar quieto. Aí a mãe de uma coleguinha escutou ela me contando isso e falou assim, como que foi? A professora bateu na mesa? Eu falei assim, olha, eu com uma em casa, às vezes bato na mesa. Imagina a professora com 30. Nossa. Aí a mãe da amiguinha ficou meio assim, mas eu acho que o professor tá perdendo, entre aspas, de novo, a autoridade por conta disso, dessa cobrança dos pais, sabe? É que não tá existindo uma ordem, né? Uma hierarquia, vamos pensar assim, né? Exatamente. Então, assim, você chegava na escola, para você entrar na escola, o horário, o sinal. Na minha época tinha fila, né? Então, assim, tinha uma ordem, a diretora. Que era o generalzão, Nossa, aquela pessoa que a gente tinha medo, que você Deus o livre, né? A tia da cantina, que era legal, que todo mundo gostava, que você respeitava, a fila. Na verdade, como a gente falou, o respeito acabou. E os pais, hoje em dia, estão dando muita... A grande verdade é isso, a gente dá muita moral para criança, que não manda nada, que não sabe nada, que não escolhe nada. Ai, mas ele não quer. Não, gente, ele não quer, ele é obrigado, porque é uma criança, é a gente que escolhe. Os pais não estão mais mandando, entendeu? Mas isso que a Ali falou é fundamental, né? Prossiga, Ali. Então, a gente estava falando aqui, né, até a ordem para as coisas acontecerem desde sair de casa, né? Porque às vezes os pais, também faltou material, depois a gente vê, a mãe manda manda uma mensagem, né? A gente falou, né? Os pais estacionam na vaga da van, né? Você, rapidinho, vamos lá, desce aí do carro, né? Para em fila dupla. Então, assim, eu não consigo lembrar disso na minha época, né? Mas era uma coisa assim, chegou na escola, meu Deus, a coisa é diferente. Porque eu também sabia que se a informação da escola chegassem até os meus pais... Nossa, levar notificação, advertência. Meu Deus do céu. Então eu acho que assim, a gente chega, deixa o filho na escola.
para a escola. Daí a escola, né, devolve para casa. E eu acho que também, eu falo pelo que eu vejo das crianças, às vezes elas não sabem o que é a ordem. O que é autoridade. O que tem que ser mesmo? Como que acontecem as coisas? Né? Porque ele também pode estar fazendo isso porque ele também não recebe orientação. A gente tem filho pequeno, né? E a gente ensina dando exemplo. Exatamente. Eu acho que falar funciona, mas mostrar, eles estão vendo o que está acontecendo. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Isso é básico. As crianças vêm para a escola sem nenhuma noção do que é autoridade. Eu pego muito nessa tecla, porque elas não têm autoridade em casa, então elas não têm o conceito, não sabem o que é o conceito de autoridade, então elas não escutam mais não, como você Deus falou. o livre, traumatiza. Você não dizer não traumatiza a criança. Gente, eu parei de dar aula na escola exatamente no ano em que você não podia mais corrigir prova com caneta vermelha, porque isso ofendia a criança. Pelo amor de Deus. Eu fiquei chocada, porque eu corrijo prova. Então, mas na graduação, a vida inteira eu corrigi prova com caneta vermelha e ainda corrigia erro de português. Claro. Sem H do verbo haver, põe lá. Claro que eu não descontava, mas corrigia. Aí eu fui chamada a atenção, porque primeiro, eu estava corrigindo provas com caneta vermelha, e por que eu estava corrigindo erros de português? Gente, como é que você é chamada a atenção para isso? Não tem condições. Então, a escola vê o aluno, principalmente a escola particular, e isso não é uma crítica, lógico, a todas as escolas, mas infelizmente a escola particular vê o aluno como um cliente, não como um aluno. Então, ele não pode brigar com o pai e com a mãe, não pode brigar com a escola, porque senão ele perde o cliente. Exatamente. Aí, nessa balbúrdia que está aí, dos pais também não podem dizer não. Você não pode cobrar do aluno, porque daí tem o conselho tutelar. Se você deixa o teu filho de castigo, ele chegar na escola, ele fazer uma denúncia, você tem que ir lá no conselho tutelar. E por que você deixou o teu filho? Sabe o que aconteceu? É um maltrato. Mudou o seguinte, agora a autoridade é a criança. Quem manda na escola, quem manda na mãe, no pai, quem manda no que está passando na televisão... É a criança. A criança escolhe o que vai comer, entendeu? Aí vem a nossa inversão de valores, essa coisa que os pais muito cheios de mimimi, entendeu? E que na escola particular, né, se a gente fizer um contraponto com a escola pública, eu acho que é bem gritante essa diferença. Gritante. Mas eu acho que os pais... são problemáticos nas duas. Eu acho que é interessante a gente falar o exemplo do grupo de pais, assim, né? Que a gente participa, no WhatsApp, mas não, você tem o grupo de pais, né? Mas eu lembro eu não participo. Da minha escola, eu sou a única mãe que não participa. Eu saí do grupo. E nesse grupo, ano passado, uma coisa me chamou muita atenção, né? Então, minha filha agora tá no terceiro. Tava no segundo ano, né? Que já tem que ler, escrever, né? E uma mãe falou assim, olha, gente, eu acho que vocês poderiam pensar, porque as crianças querem brincar, né? Então, a gente poderia aumentar o tempo do recreio de 15 para pelo menos 20, 25 minutos, para dar tempo de lanchar e brincar no parquinho. E outras mães, legal, meu filho também brinca, blá, 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 blá. Daí, uma mãe ali falou, gente, assim, desde que escola é 15 minutos de intervalo para comer, ir no banheiro e voltar. A escola não é para brincar, né? Eles têm outras atividades lúdicas no meio da aula com o intuito de aprender, blá, blá, blá. Se você quer brincar com teu filho, você tem que pegar teu filho e levar ele no final de semana no parquinho. Ninguém mais se manifestou no grupo. Ficou. Quando eles não fazem o papel deles, eles querem que a escola faça. Isso. Então, quando você fala que é uma inversão de valores, mas é isso mesmo. Então, se a gente for recordar agora, vamos falar da história da educação, né? Que é uma coisa que eu adoro, mas enfim, não posso ficar falando muito. Mas vamos rememorar ali a história da educação brasileira. Então, a gente teve a época da educação militar, da educação pedagogicista, e os focos da educação, eles variavam sempre. Uma época, por exemplo, na educação militar, que era a LDB de 71, o foco era no professor. Então, o professor era a autoridade máxima no aluno. E essa LDB ficou vigorando até 1996. Nós somos frutos dessa educação, que era a educação em que você via o professor como autoridade, porque a sociedade imprimia a ideia de que o pai e a mãe eram autoridades e que o filho tinha que prestar contas para o pai e para a mãe. Então, ele ia sabendo que a autoridade era o professor, que era a segunda casa dele era a escola. Aí, depois, quando muda a LDB em 96, o foco do ensino brasileiro fica sendo o aluno.
Entendeu? Então, desde 96 que a gente está vendo isso, estamos colhendo fruto daquelas más escolhas que a literatura fez lá em 96 para mudar a LDB e colocar o foco. Então, hoje a escola ela tem que fazer tudo que o aluno quer. Então, o professor não pode corrigir o aluno, o professor não pode chamar atenção no aluno porque causa constrangimento, o professor não pode levantar a voz com o aluno. Perdeu a função, Perdeu a função. Perdeu então, a função. Escola, e daí assim, por exemplo, quando tem as avaliações dos professores, tem muito aluno que diz, a Flávia fala alto demais, a Flávia dá muito conteúdo, a Flávia cobra demais, a Flávia faz ler. Então, ela não é uma boa professora, porque ela está cobrando porque do aluno. Ela cobra, ela exige que você realmente... Exatamente. Né, o foco difícil, agora não é mais no professor nem no conhecimento. O foco é no aluno. Aí, o que a gente está vendo agora? Isso que está acontecendo. Os pais não estão cobrando em casa. E o professor não pode cobrar no colégio? Cobrar na escola. Então, o filho vai para a escola sem uma educação básica daquele, com licença, boa tarde, bom dia, por favor. E ainda o filho ameaça o pai que vai denunciar se você fizer alguma coisa. Né? Ainda você recebe uma ameaça que vai para o conselho tutelar. E você imagina como que estão os professores, né? Que pegaram uma geração e agora estão dando aula para a geração de agora. Vamos falar disso, então, quando? No próximo bloco continuamos com esse assunto. E ainda a gente vai contar umas historinhas boas ali das nossas experiências como docentes, que acho que vocês vão gostar bastante. Eu já dei barraco. Eu não tenho paciência. Meu Deus. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom, até daqui a pouquinho. Bom, gente, voltamos nesse segundo bloco com um assunto que é para lá de polêmico. Vamos começar falando sobre o primeiro assunto polêmico dos 3 assuntos polêmicos do bloco. Escola pública versus escola privada. Eu vou dar o meu depoimento já no começo. A minha mãe foi professora de Estado do Paraná há 30 anos. A minha família inteira do lado da minha mãe, minhas tias, foram professoras, diretoras de escola. E eu estudei em escola particular. E ela falava para mim que eu estava em escola particular porque ela não queria tirar vaga do aluno da escola pública, que não podia pagar, que não né? podia pagar. Mas eu não acredito muito nessa versão, porque ela se matava, ela e meu pai se matavam para pagar a escola que eu estudava. E na escola que eu estudava era só rico. Eu era a única, meu pai é motorista de caminhão, minha mãe é professora, né? Os outros eram filhos de industriais, de madeireiros, não sei o quê. Então, é estranho isso, né? Mas você também, né? Teu pai... Eu também. Meu pai foi diretor de escola pública, deu aula em escola pública. Um tempo ele deu aula também em escola particular, mas eu sempre estudei em escola particular. Eu também. Eu tenho essa mesma... Não teve nem essa discussão, ela vai para a escola pública ou particular. Já foi direto para particular. Eu não me lembro deles conversando sobre isso. Também estudei sempre particular. Eu estudei em escola pública de 1ª a 4ª série, assim, e depois fui para uma escola particular. Mas a minha filha foi estudar na mesma escola que eu estudei. Que legal. Né, que era uma escola pública, só que a gente teve que tirar ela porque ela pegou enchente. Né? Então, daí, como ficou aquele período sem aula, e por todo, né, o esforço que se tem, que querendo ou não, vai para o inglês, vai para o Kumon, vai não sei para onde, ela estava avançada. Né? E depois que ela ficou o tempo parado na escola, a própria diretora da escola falou assim, puxa, Ari, vocês não têm condições de colocar a Sofia numa escola particular? Porque ela está mais avançada que os outros. E vão ficar muito tempo sem aula. Vai ficar sem aula, então a gente vai ter que recuperar o ano passado, né? Então ela, de repente, pode se desmotivar, e aí, né? E o intuito de ter colocado ela na escola pública, eu confesso para vocês que não foi muito uma preocupação com o ensino, porque para mim, assim, estava tranquilo, né? Mas era pela questão, assim, dela poder conviver com uma experiência diferente, né? Que é uma escola de inclusão, e ela ter essa experiência, assim, de poder... ter uma noção, né? Deficiência, com vários alunos diferentes do grupo social, do grupo de amigos que ela estava. Talvez ela pudesse ter na escola particular, então... Querendo ou não, eu acho, assim, que as mães, né, a gente tem essa polêmica de, por que é particular, ou mesmo uma professora que trabalha em escola pública quer pôr o seu filho em escola particular. Eu acho que, se a gente não levar em conta, que nem a gente falou, tem muitos professores bons, tanto numa quanto no outro, e não é só porque é particular, que é só professor bom. Mas eu acho que talvez pelo conforto,
porque você gasta, né? Escola particular, olhou Lista pro de lado, material. então, aí, lista de material, e daí os eventos, e daí tem passeio, e a escola tem espaços mais lúdicos, Oferece outras mais coisas, né? Tem mais recursos, você paga para isso, e muitas vezes a escola pública não tem, tá quebrado, demora para arrumar. Se é uma escola mais simplesinha, tem vazamento, tem não sei o quê, falta carteira, falta isso, não tem merenda. Então, assim, eu acho que, né? E a gente, eu falo pela experiência que eu tive com a Sofia, foi interessante, você falou agora em Goteira, né? Teve um dia que choveu na escola. E daí ela falou, hoje a gente não fez atividade. Eu falei, como assim, Sofia? Não teve atividade na escola? Mãe, que tava chovendo muito, a professora teve que botar todas as carteiras pro lado e a gente ficou ali brincando, conversando. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tinha aquela eu achei que foi uma experiência interessante para ela. Questão do lanche, de dividir, de acolher o coleguinha, né? Até porque ela tinha mais condições, mas na escola ela não podia mostrar isso, então ela tinha que se adequar àquele, né? Eu não como isso, eu não como. Então, assim, esse é o lanche da escola, né? Então, ela deu uma boa amadurecida, assim. Foi uma pena que a gente teve que interromper. Talvez se tivesse ainda continuado, eu teria deixado por mais tempo. Mas agora eu vejo, assim, que ela já, né? Eu lembro da escola lá, né? O que tinha naquela escola. Agora ela valoriza mais as coisas que ela tem. Foi importante para isso, apesar de pouco tempo, foi bem interessante. Você sabe que agora que a gente começou a falar sobre isso, vocês falando, quando eu fui colocar a minha filha na escola, eu nem pensei em colocar em escola pública. Eu não tive essa possibilidade, eu já fui direto na escola particular. E agora pensando sobre os professores, como você falou, Isa, nem sempre os melhores professores estão na escola particular. Com certeza. Porque, por exemplo, tem escolas particulares que trocam o professor de uma disciplina 5, 6 vezes no ano porque ele não se adaptou, enquanto que na escola pública não tem isso. Exato. Professor concursado. E tem muita escola que tem trocação de professor. Isso muita, é péssimo. não Isso para é péssimo para o aprendizado. E mesmo até o Exatamente. tratamento com o aluno. Quando a Catarina entrou na escola com 3 anos. E ela, como ela tinha nascido prematura e a gente preenche uma ficha e fala, sim. Começaram a achar que ela não estava acompanhando lá no maternal 2, pré-1, não sei. Aí alguém me chamou na escola e falou assim, eu acho que a gente tinha que segurar ela no pré-1, que daí depois do pré-2 é o primeiro. Porque se ela passar para o pré-2 e tem a formatura e não vai para o primeiro ano, eu falei, não vai segurar. Falei, ela vai passar. Se ela for pro primeiro ano e reprovar, aí ela reprovou. Mas agora, não, mas é porque ela faz tudo muito rápido e quer brincar. Aí ela me mostrou um trabalho, que era o círculo, o quadrado e o triângulo. Tinha que pintar de azul, verde e laranja. Ela pegou o círculo, riscou de azul, o quadrado riscou de laranja e o triângulo, sabe? Eu falei, então, ela sabe o que é círculo, quadrado, triângulo, sabe o que é azul, laranja. Vocês têm que fazer ela pintar o desenho inteiro. Mas dá pra gente fazer? Eu falei, sim, vocês têm que mandar ela pintar o desenho inteiro. Isso vai partir daí... Por quê? Porque às vezes manda o aluno e o pai reclama. A professora mandando... Não, o professor tem que aí exigir. Que nós estamos falando dessa geração de pais mimizentos, insuportáveis, do clientelismo da escola. Também o clientelismo de ter medo. A escola particular tem medo de cobrar, porque tem medo de perder o cliente. Deus o livre vai perder o aluno. E daí o pai põe lá a criança num pedestal. Hoje em dia todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem isso, tem hiperatividade, tem TDAH, não sei o que, querem enfiar remédio em tudo as crianças. E daí Deus o livre. Entendeu? É bem complicado. Mas eu sou old school. Eu acho que o professor tem que cobrar e tem que exigir. Tem que brigar. E a criança tem que respeitar. Tem que aprender a respeitar o professor. Porque a gente teve isso de casa. A gente trouxe isso de casa. Mas é que aí que tá, né? A geração que foi o que a gente viveu, que talvez sejam esses pais que estão tão assim acomodados, talvez mandando a responsabilidade para a escola, né? Mas antes da gente falar, talvez desse assunto mais para frente, você falou uma coisa interessante, Flavinha, que você não queria reter ela, favorecer ela de alguma forma, para que, né? Porque eles estavam com medo ali. Aí sim, porque eu pensei, se ela faz rápido e quer brincar, se ela ficar com crianças menores, ela vai comandar. Aí que ela não vai fazer mais nada. Exatamente. Isso que a minha filha é boazinha, é comportada, ela não é da bagunça. Ela só não queria ficar sentada fazendo. Aqui a primeira reclamação dela da escola foi assim pra mim. A prof brigou comigo hoje.
Aí eu pergunto ela, um toco, o que a professora falou? A professora falou, senta, Catarina. Daí eu falei, isso não é brigar? Ela mandou você sentar? Se a professora mandou sentar, tem que ficar sentada. Aí ela, tá, eu acho que ela precisava que eu falasse que se a professora mandou, ela tem que fazer. Exatamente. Essa é a autoridade que falta de casa. Porque quando às vezes o filho chega e fala, ai, a professora falou isso. Falou isso, eu vou lá. Ai, não acredito que a professora falou isso. Essa professora vai se ver comigo. O que é isso? Falando assim que a minha filha senta? Tá, Ela pra mandar minha filha sentar? É só a professora da sala que está ensinando as coisas. As inovações da educação. Fale esse assunto polêmico dos pais serem professores, então, dos filhos em casa. Fala! Então, vamos lá. Quando a Letícia foi para a escola, eu não quis alfabetizar ela, não quis ensinar nada. Eu quis que ela fosse crua. Porque eu fui para a escola alfabetizada e já sabia fazer as 4 operações matemáticas. Aí eu era o capeta, porque eu só incomodava. Eu já sabia. Você já sabia? Você vai fazer o quê na escola? Gente, eu não sei nem como que ensina isso. E a Catarina também foi para a escola, aprendeu tudo na escola. Tá, mas aí, né, tem aquela coisa. Vou favorecer meu filho porque eu sei. Porque eu sei ensinar. Porque eu sei ensinar. Eu falei, sabe do quê? Eles falam assim, eu acompanho tarefa, sempre acompanhei, mas eu não quis tirar esse mérito da professora. Não, porque ela tem que ensinar, ela ia aprender junto com os outros alunos, ia aprender junto com os outros alunos, não favorecer ela. Voltamos nesse nosso papo de diva, sempre muito descontraído e divertido, continuando a polêmica, porque hoje estamos num programa bem polêmico, né, meninas? Agora elas vão ficar loucas agora. Então vamos lá, e agora nós vamos falar de homeschooling, que é essa nova ideia, nova velha já, né? De você ensinar as crianças em casa. A criança não precisa passar o dia inteiro em casa. Eu já penso assim, que a criança vai passar o dia inteiro em casa. Você já pensou? Mas eu fico pensando assim, a dificuldade que eu tenho de fazer uma tarefa. Imagina eu ensinar todo o conteúdo. Gente, todo o conteúdo. O meu piá é furacão, né? A hora a gente fica assim, tá chegando. Pai, foi pra aula, tchau! Mamãe te ama, né? Nossa, imagine ficar com a criança o dia inteiro e ainda ficar dando aula, estudando. Não, eu acho que eu ia ser adepta disso. Quem gosta de filme vai assistir. Fica a dica do filme Capitão Fantástico. Eu não vou dar um spoiler aqui, né? Vou deixar até para a Adri investigar, que ela gosta de falar sobre filmes, né? Mas é um pai que educa os filhos, mas ele educa na selva. Então, assim, ensina a caçar, né, a explorar, a lutar, aprende línguas, aprende ciência, geografia, e o pai disciplina todo mundo. Sensacional. Se eu conseguisse fazer um método assim, eu acho que aí beleza. Eu não quero. Eu não quero. Mas bem largados e pelados. Mas na selva, chove, molha. Daí eu não ia fazer mais nada, só isso. E daí, ok. Mas na atual condição, eu mal consigo fazer as tarefas de casa com eles. Sim. Né? É difícil, né? Mas assim, ó, vocês acham assim, ó, independente de ser nós, né? Vocês acham que é válido? Você acha legal, por exemplo, essa ideia? Falar sobre isso. É um assunto eu não concordo com essa ideia. Não concordo com essa ideia. Eu acho que cada um vai ensinar de um jeito. Como é que a gente vai equilibrar? Como é que vai ter equidade? Eu acho a socialização que é difícil. Com as crianças? Convivência com os colegas. Aprender a dividir. Pensamos a mesma coisa. Né? Não aprender até a se defender também do mundo, né? Porque na escola você querem roubar teu lanche, você não deixa roubar o lanche em casa, não vai ter essa emoção. Sim. Definitivamente, vocês viram que aqui o negócio do homeschooling não passou, né? Não passou, a gente teve a época da pandemia, que já foi, eu acho que um pouquinho que a gente passou por isso. As crianças ficaram em casa, as mães começaram a enlouquecer e muita gente tinha aquelas aulas de vídeo. Mas e a dificuldade de ensinar? Nossa. Eu tenho uma colega de trabalho que tinha que ensinar inglês para o filho dela, e ela é uma pessoa que nunca estudou inglês, não teve inglês na escola, não fez aula de inglês, eu tô sofrendo muito para fazer as tarefas de inglês. Então eu acho que não tem como equilibrar um ensino em casa na atual situação que a gente vive. E você sabe que a STF está quase aceitando essa ideia de no Brasil isso ser uma lei, que é possível a gente aprender a ensinar os alunos em casa. Eu não vou falar nada sobre isso. Eu fico imaginando aquela parte da geometria quando começar, eu não vou saber. O que é geometria,
querida. Eu vou fazer um comentário rápido, o Rian morre de rir. Às vezes eu tenho, né? Eu ajudo o Rian, realmente é o que faz mais tarefa com o Arthur. Às vezes eu vou lá fazer alguma coisa, ou o português é comigo e vou dar uma sapiadinha, ou sei lá, o Rian um dia não pode, ou vai numa janta, alguma coisa eu que tenho que fazer. Gente, esses tempos eu fiquei chocada. O menino tá no 4º ano, o nível da matéria difícil. Eu falei, gente, eu não sei fazer. Sabe quando você tem que dar uma estudada, ler, pensar, lembrar, e daí outra. Por exemplo, matemática. Hoje em dia eles usam um método de continha completamente diferente. Eu não sei calcular daquele jeito. Até a maneira com que a gente aprendeu alguns cálculos não tem mais. Eu fiquei desesperada esses tempos para fazer tarefa. Eu falei, gente, que difícil. Né? Eu acho que a escola tem um papel fundamental. É fundamental, né? E uma escola de qualidade. Então, fechou que... Família, escola, igreja, seja de qualquer religião, qualquer credo, é fundamental para ter uma sociedade fundamentada por princípios. Estruturada. Porque você tem os princípios da tua família, da tua cultura, que vai formar índole, cultura e tudo mais. Aí você tem os princípios básicos do conhecimento da escola, que isso a gente não pode abrir mão de conhecimento. Como é que você vai viver numa sociedade, como você falou, sem equidade? Aí ela vai continuar sem equidade. E tem que ter uma fé. Ou se você é ateu, tudo bem. Essa religião, essa fé é tua, você não é ateu. Agora você tem que ter alguma porque coisa as pessoas têm que ter medo de alguma coisa, têm que acreditar em alguma coisa, exatamente. Família, escola e religião. E você veja que família já está ficando meio para trás, né? Você veja que religião já não é cafona, você dizer que você... Mas então a gente teve esses dias uma discussão. Então eu não vou nossa falar sobre base. isso. Não. Esses dias a gente teve uma discussão sobre isso. Catarina vai para catequese. Aí o pai dela lá falou em casa assim tá uma pra guerra mim, da catequese. ela vai se ela quiser. Eu falei, não tem querer. Ela vai fazer catequese. Ela vai pra catequese, ponto final. Vai começar em agosto. A minha guerra é com o Arthur. Não, eu já fui ontem, até esses dias na reunião da catequese e vai ter que ir. Gente, então vocês veem aqui não passou. Então, já que não passou, vamos agora fazer o seguinte, já que a gente não concorda com o estudo em casa, hoje em dia os nossos adolescentes precisam fazer Enem. Né? Ou não tem vaga para todo mundo, né? Então a gente tem que fazer... Nós não fizemos Enem. O Enem é uma nota que ajuda a entrar na faculdade. Isso aí. É isso, né? Isso aí. Então tá, e a gente escuta, gente, agora muita história, porque vocês sabem que o Enem é tipo um vestibular, tem horário, você vai lá tal, e muita gente compromisso. É compromisso, e muita gente chega atrasada e não abre, perdeu e faz só no que vem e dá choradeira. E essas divas? Por que nós chegaremos atrasadas? Eu não chegaria. Você nunca chegaria atrasada? Eu acho que eu não me atrasaria. Eu também, geralmente eu acho que eu chegaria antes, assim, ansiosa, como sempre. Eu acho que nós aqui somos muito responsáveis. Eu jamais chegaria atrasada. Mas eu acho que eu chegaria atrasada, assim, por perder o horário de dormir. Sabe, de não acordar, porque não tem... Eu acho muito difícil que eu perdesse o horário de um compromisso. Eu talvez esquecesse algum documento. Por que a Ali não chegaria atrasada, Flávia? A Ali ia chegar atrasada porque ela tá fazendo bolo. A gente queria tanto esse bolo, ela não quer fazer. Eu acho que a Isa chegaria atrasada. Ela vai fazer uma DR, ia estar fazendo uma DR. Perdi a hora do Enem. Fazendo uma DR. Mas eu e a gente nem briga, gente. Ele nem sabe. Vai brigar com ela como? Como vai brigar? Ele é tão quietinho. Eu brigo, Rian. Não, pior que sabia que ele deixa eu brigando sozinho? É lógico. Às vezes eu preciso que ele responda, me mande calar a boca. Ele falou assim, nega, calma, nega. Falou, ai, que o pior é quando a gente briga, a pessoa diz você tá certa. Daí acabou a briga. Não dá pra brigar. Por que você chegaria atrasada, Flavinha? Tipo, um motivo. E aí? Vamos pensar. Trânsito. União da Vitória, para chegar na Uniúnca e fazer Enem. Já sei, o motivo que todas nós nos atrasaríamos se acontecesse uma febre, alguma coisa com nossos filhos. Mas daí uma coisa bem justificável, né? Mas eu acho que no frigir dos ovos... Não, e vamos pensar agora... Mas e se você tivesse a idade de Enem, 17 anos? A gente tem 17, a gente não tem filho. Né? A balada,
balada. Ressaca. Balada. Eu não tava levando em conta a idade, eu tava imaginando eu fazendo Enem agora. Não, com 17, ou vou direto, entendeu? Como eu era. Eu ia direto da balada. Eu ia direto da balada, ou não ia levantar jamais. Eu não ia chegar atrasada porque minha mãe ia me estapear tanto pra fazer essa bosta de Enem que eu ia ter que fazer. Ela ia falar, De vai, ressaca vamos, e tudo. não quero saber, vai igual, tem que fazer, não, então não ia, né? E o que Verdade. será que eles iam fazer a mesma coisa? Agora, eu fico pensando Fazer assim, ó, o pessoal Fazer dorme, curso pra o pessoal dorme na frente do show, 3 dias acampado e perde o Enem. Essa é uma coisa que tudo mundo fala na internet. Prioridades. O pessoal fala na internet, Prioridades. mas isso aí, não sei o quê. Ai, gente, é fogueta, né? Hoje se viu que o pessoal tem essa nossa juventude. Não vamos nem falar. Mas agora você falou primária. Tá, vamos dizer que fosse um da tua época, sei lá, o Ronivon. Né? Você não acamparia 3 dias por causa do Ronivon? Gente, eu não quero nunca mais vir pra esse programa, porque eu só sou humilhada. Mas deixa eu dizer, a minha mãe, se ela estiver vendo isso, ela vai dar muita risada agora. Gente, Deus. ela me Você acabou conta comigo, que Isabela. eu era apaixonada pelo Ronivon. A você. Ele tinha um Você é velha, eu programa. não sou. Então, ele Você tinha um é velha. programa Milênios, assim, quando ele era lindo, mocinho. A minha mãe conta que eu criança, eu via e eu era apaixonada por ele, que eu assisti e ficava encantada, vocês acreditam? Gente, olha que a gente veio lá do home. Do Enem pro Ronivon. Eu gostava Então a Isa se atrasaria pra ir no show do Ronivon. Nossa. Não, eu acamparia lá, de certo. Eu me atrasaria só se eu tivesse. Quero ver a sua vida. Eu adorava. Cantar. Eu adorava. Aí, se eu tivesse ido no show do Sidney Magal, aí Sidney Magal. Era bom esse show, né? Eu me atrasaria se tivesse show do Dominó. New Kids on the Block. Eu já passei desse. Você já era grande? Eu gostava de New Kids on the Block. Eu tenho 51 anos. Sim, gente. Isa. Mas Não, pegou. Era criança. Não. Step by step. Ooh, baby, really want to you, girl. Gente, era O demais. primeiro show que eu fui foi do Menudo. Eu Tava fui de braço também. quebrado lá em Curitiba. Menudo era legal. E eu lembro que a minha mãe falou assim, se você chegar atrasado e perder o show e não entrar... Então, veja, já tinha uma cobrança pra entrar no show. Imagina pra entrar no Enem. Imagina pra entrar. Não, a gente não ia faltar o chegar Enem, eu acho que nem aos atrasado. 17 anos. Não, Não ia dar. faltaria. Eu não Agora falaria. vamos lá, vamos fazer um retrospecto de tudo que a gente falou, né? Cobram tanto, né, para não ser rude com os alunos, aí quer que ele chegue pontual no Enem. Como é que a criatura que não teve autoridade, não confiou, né, em regra nenhuma, vai chegar no Enem? Aí querem Não fazer, aprendeu regra, né? Aí querem fazer agora que as pessoas estudem em casa, né? Como é moda em vários países aí. Daí como é que o cara vai fazer Enem? Não tem jeito. Então o Brasil não chegou ainda num consenso do que eles querem em relação à educação. Não quer. Eles não querem educação. Porque tem métodos, tem o método Van Dorf, que é um método alemão. Sim, Quando o teu filho vai para uma escola com o método, você tem que implantar o método em casa também. Então, os pais também usam isso. Aí, beleza. Não, assim, quem conhece o método sabe que, nossa, para mim, impraticável. Mas aí todo mundo adere a isso. Não é uma modinha, né? Todo mundo... Gente, o papo tá muito bom. Vocês viram que a polêmica é grande, não acaba mais. Mas esse programa já está chegando ao que fim. triste, hoje estava tão legal, né? Muito obrigada, eu menina. Eu fui humilhada, mas eu gostei do programa. Eu gostava do Ronivon. E eu gostava de você. Gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem a gente volta. Um beijo. Obrigada, meninas. Tchau. Tchau. Até o próximo.